Boa noite, pessoal. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a diretriz que fala sobre a avaliação cardiovascular perioperatória da Sociedade Brasileira de Cardiologia. É uma diretriz de 2024, então é um tema bem fresquinho, né? Bem atualizado que a gente tem. E ao longo da aula vou falar um pouquinho sobre a introdução, sobre estratificação de risco pré-operatório, sobre exames complementares que a gente usa nesse momento, doenças específicas, medidas para redução de riscos e biomarcadores. Falando um pouquinho sobre esse tema em si, a gente tem que essa é a quarta atualização, a quarta diretriz que a gente tem dentro de um período de 15 anos. Então, a gente vê que é um tema muito recente, que foi começado a se discutir há pouco tempo, né? E também um tema que vem sendo cada vez mais aprimorado, né? Dentro de 15 anos, a gente já teve 4 atualizações. Então, cada vez mais estão saindo estudos para poder trazer uma forma de uniformizar esse conhecimento, né? Acerca das estratificações de risco, de forma a melhorar tanto a eficiência dos procedimentos, quanto reduzir os custos com exames desnecessários nesse processo, ainda mais levando em consideração de SUS ou até mesmo do particular, né? É sempre importante a gente trazer o melhor cenário para o paciente. Além disso, a gente vai também debater um pouquinho sobre algumas particularidades ali do perioperatório, né? E essa diretriz, ela traz bastante um foco nos cardiologistas, justamente porque quando a gente fala de um procedimento cirúrgico, independente do tipo de procedimento, a maior parte das complicações que a gente pode apresentar, e quando eu falo complicações, estou falando de complicações graves mesmo, elas estão relacionadas com o sistema cardiovascular. Então, por isso que ele traz bastante esse enfoque voltado para o cardiologista, tanto que por isso que também, na maior parte das vezes, o médico, a realizar a avaliação pré-operatória do paciente é um cardiologista, justamente para poder reduzir essa mortalidade e até mesmo tempo de internação. A gente vai começar então falando um pouquinho sobre estratificação do risco pré-operatório. A diretriz, ela traz que essa estratificação vai levar em consideração praticamente 5 aspectos. O primeiro é a condição cardiovascular grave ou instáveis no pré-operatório. Isso, quando a gente está falando disso, é uma condição que diz respeito apenas ao paciente, independe do tipo de procedimento que a gente vai realizar. Então aqui, inicialmente, a gente vai olhar apenas para o paciente. Ele traz essa tabela que é de algumas condições cardiovasculares graves e instáveis no perioperatório, que são praticamente excludentes no sentido de você estar diante de realizar, por exemplo, uma cirurgia eletiva e o paciente está com alguma dessa condição, é praticamente obrigatório que você cancele ou adie esse procedimento, né? Então aqui a gente vai estar falando, por exemplo, de síndrome coronariana, doenças estáveis da aorta torácica, edema agudo de pulmão, choque cardiogênico, alguma insuficiência cardíaca com classificação de NIRA 3 e 4, né? Então um paciente que está descompensado, angina funcional 3 e 4 também, a estenose importante, bradiarritmia ou taquirritmia grave, FA, hipertensão não controlada e hipertensão pulmonar, que são temas que já foram abordados ao longo do nosso estudo, né, desde que a gente começou esse projeto, então acho que já vai facilitar bastante nesse entendimento dessa aula. Partindo disso, a gente vai para a nossa segunda etapa, que é a estimativa do risco intrínseco relacionado ao tipo de operação. Aqui nessa parte a gente vai olhar exclusivamente para o procedimento. Então a gente tira o paciente da jogada aqui. Dentro disso a gente consegue ter tanto procedimentos de risco baixo, intermediário e risco alto. Dentro disso a gente consegue fazer entender, por exemplo, a gente vai fazer 2 estratificações. Por exemplo, é um paciente que tem um risco intermediário que vai fazer um procedimento de risco de baixo risco. Ou, por exemplo, pode ser um paciente que tem grave risco que vai fazer um procedimento de risco intermediário. Então, a gente vai analisar 2 pontos, o procedimento e o paciente. E aí aqui tem alguns exemplos de operações, né? Por exemplo, de baixo risco a gente tem procedimento dentário, por exemplo, procedimento oftalmológico, dermatológico, relacionado, por exemplo, à mama, tireoide,
cirurgias ginecológicas menores ou até mesmo ortopédicas menores, reconstrutivas. Enquanto no risco intermediário a gente já pode ter uma endarterectomia, uma angioplastia, cirurgias intraperitoneais, então aqui vai entrar a colecistectomia, hérnia hiatal, dependendo de algumas cirurgias neurológicas, pode entrar por aqui também. E a gente tem, por exemplo, de risco alto, que a gente já tem mais de 5% de mortalidade. Então a gente já vai estar falando, por exemplo, de alguma revascularização periférica, de uma angioplastia, de procedimentos que envolvem ali uma abordagem pancreática ou até mesmo hepática. Transplantes também vão entrar nessa parte aqui, tanto pulmonar quanto hepático, né? Então a gente já consegue ter isso. Além disso, a gente vai para a nossa terceira etapa, avaliar a capacidade funcional desse paciente. Vai. Pessoal, tá excelente. Gostei muito do jeito que você colocou a questão, porque é exatamente o jeito que eu faço e recomendo que todos façam, tá? Normalmente quem faz a avaliação de risco cardiovascular perioperatório é o cardiologista, mas pode ser que vocês mesmo, formados, não sendo cardiologistas, possa fazer. Façam, por exemplo, em contexto, por exemplo, médico das Forças Armadas, ser um pouco especialista, né? Então, um generalista mesmo para fazer. Eu não sabia disso, doutor. Depende a título de curiosidade. Pode ser que, dependendo do contexto, o generalista faça. Entendi. É uma consulta que normalmente é rápida. 90, 95% dos pacientes você vai liberar. Entre aspas, né? Sim. Isso é outra coisa que eu acho muito importante falar. Não é o cardiologista que libera para operar, não. O cardiologista dá um parecer. A decisão de operar ou não, em primeiro lugar, é do paciente. É do cirurgião. E em segundo, é do cirurgião assistente. Então, quando eu, no consultório, eu faço uma avaliação de risco, a última, eu tenho um roteirinho, né? A última coisa que eu coloco é assim, parecer da cardiologia. Favorável ao procedimento cirúrgico. Ou então, aguardar resolução de tal problema, ou mas como uma orientação. Às vezes, parecer desfavorável à realização de cirurgia por ser um procedimento eletivo com risco cardiovascular muito alto. Entendi. Mas a primeira linha que eu coloco, claro, identificação, segundo eu coloco procedimento proposto, e aí você já pode colocar se o procedimento proposto é de baixo risco intermediário ou alto. E aí eu coloco o tipo de anestesia na terceira linha, se vai ser anestesia geral, se vai ser uma rádio, se vai ser uma local. E aí, na última linha, lá no parecer, eu coloco assim, parecer da cardiologia, favorável à cirurgia. Cirurgia de risco intermediário em paciente de baixo risco. Então, é legal essa maneira que você colocou e é assim que eu faço. A cirurgia de risco que é e a condição geral do paciente. Para colocar na balança. E aí o cirurgião fica mais tranquilo ou mais embasado para tomar a decisão dele. Sim. Aí aqui seguindo, a gente também tem a avaliação da capacidade funcional. Aqui a gente vai estar diante de avaliar a fragilidade desse paciente. Então, o que é fragilidade? Fragilidade é praticamente uma redução do basal do sistema ali, dos órgãos, né, daquele paciente. Então, por exemplo, a gente vai ver algumas avaliações de capacidade funcional, mas através disso, você consegue, através de anamnese mesmo, avaliar o paciente. Então, por exemplo, aquele paciente que não consegue subir 2 degraus, então ele tem um prejuízo dessa capacidade funcional. E aí aqui a gente também coloquei as ferramentas para estimar o risco e a avaliação da fragilidade, que vai estar um pouco associado com essa capacidade funcional. Eu não vou falar sobre isso aqui agora, porque depois vão vir as tabelas, acho que vai ficar mais didático. Aí eu trouxe um caso, porque eu acho que na diretriz tudo muito depende. Depende do paciente, depende da condição. Então eu trouxe alguns casos para a gente debater e colocar como se fosse a gente avaliando o caso desse paciente. Então, por exemplo, aqui, chega um paciente de 78 anos, hipertenso, diabético, com uma IC classe funcional 3 de NIRA, fração de ejeção ventricular de 30%, ele interna eletivamente para uma cirurgia de hernioplastia inguinal. Ao exame físico, a PA dele está 160/80, edema de membros inferiores 3 cruzes em 4, turgência jugular presente e edema
Não, estertores crepitantes em 2/3 de ambos hemitórax. Exames recentes mostram BNP de 1820 e congestão pulmonar em radiografia de tórax. Pensando nesse paciente, qual seria o parecer de vocês? Ele já é um paciente assim que não dá nem para pensar. Primeiro que vamos analisar o paciente em si, né? A gente já está aqui diante de uma IC totalmente descompensada. Então ele já está, nesse caso aqui, ele tem uma característica excludente. E aí, quando a gente vai olhar o procedimento, que é uma hernioplastia inguinal, ainda ele está internando eletivamente para essa cirurgia. Então não é uma cirurgia que tem, digamos assim, uma necessidade, uma emergência de ser realizada agora. Então esse paciente aqui teria um parecer desfavorável a realizar esse procedimento. Provavelmente não, ele precisa de uma internação para compensar primeiro essa doença de base dele antes de pensar em passar por um procedimento, né? Então, agora aqui a gente vai falar um pouquinho sobre as ferramentas de estratificação de risco. A diretriz traz praticamente 2 algoritmos, que é o RCRI, que também é conhecido como critérios de Lee, que é o que é mais embasado aqui dentro da nossa população. Mas ele também traz o ALB-RAS-2, que é praticamente um score que surgiu lá na Universidade de Beirute. Ele traz que, comparando esses 2 scores, não tem nenhuma, digamos assim, uma prevalência ou uma superioridade de um em relação ao outro. Mas alguns fatos que têm relação diferente entre essas 2 estratificações é que o ALB-RAS-2, ele não tem ainda uma comprovação na nossa população, ao contrário de critérios de Lee, e também ele tem, digamos assim, ele tem uma predibilidade maior para alguns eventos, digamos assim, um pouco mais catastróficos. Então, por exemplo, aqui ele consegue prever mais, por exemplo, o risco de ter um AVC no paciente. Então, eles igualmente vão avaliar praticamente 6 critérios. O critério de Lee, então, vai avaliar, por exemplo, se o paciente tem uma história de doença coronariana, uma história de insuficiência cardíaca, se tem uma história de doença cerebrovascular, a creatina desse paciente está maior que 2, se ele vai passar por uma cirurgia intraperitoneal, intratorácica ou vascular suprainguinal e se é diabético com insulinoterapia. Cada um desses critérios vai pontuar 1, então a gente tem uma estratificação que vai de 0 a 6, e aí levando isso em consideração, a gente tem, conforme, vai ser baixo risco se for de 0 a 1, vai ser intermediário se for de 2 e alto risco se for de 3 a 6. Aqui, nesse sentido, vai ser praticamente a mesma coisa para o outro critério de risco. A única coisa que vai mudar é que vai avaliar alguns critérios um pouco diferentes, né? Então aqui vai avaliar igualmente, por exemplo, doença cardíaca, se tem algum sintoma de doença cardíaca, então se esse paciente está apresentando alguma angina ou dispneia, se ele tem uma idade maior que 75 anos, vai ver a hemoglobina se está menor que 12, se é uma cirurgia de emergência ou uma cirurgia vascular arterial. Então aqui a gente muda um pouquinho os valores, então aqui igualmente no baixo risco vai de 0 a 1, o intermediário vai de 2 a 3 e o alto risco de 4 a 6 no caso, né? E aí, além disso, ele traz também esse outro índice, né, que é, digamos assim, um pouco menos usado, é um índice que surgiu mais recentemente, né, então ele vai avaliar outros fatores, né, então aqui a gente tem um esquema de pontuação um pouco maior, um pouco diferente, então, por exemplo, a idade, conforme mais velho, esse paciente vai pontuar mais, conforme o tipo de condição que ele tem, ele vai pontuar mais. Então, por exemplo, uma doença arterial coronariana vai pontuar mais do que, por exemplo, uma diabetes em uso de insulina. Ou até mesmo se, por exemplo, se esse paciente passou por uma revascularização miocárdica prévia, ele ainda vai ter um -1. Então, a diretriz pauta bastante no ponto de que qual ferramenta eu devo utilizar, o que você estiver mais confortável, o que a equipe se sentir mais confortável para poder aplicar. Nunca foi demonstrado superioridade de um score em relação ao outro, justamente. Então, aqui a gente tem também outras formas de avaliação de fragilidade, então eles trazem vários instrumentos aqui que vão avaliar praticamente através de situações autorrelatadas do paciente.
Porque como o doutor mesmo disse, é ali numa consulta. Então, por exemplo, às vezes você vai olhar, como que é a atividade física? Muitas vezes o paciente mente, vai falar, faço tudo tranquilo, não sinto, por exemplo, não tenho nenhuma limitação, faço tudo. Então, cabe a gente também entender qual que é o limite daquele paciente, porque às vezes ele não sente nenhuma limitação, mas ele também não tem um esforço muito grande, né? Então, a gente precisa levar isso em consideração. Então, o que a gente pode, por exemplo, prestar atenção dentro da nossa consulta? Por exemplo, se esse paciente está apresentando uma perda de peso, se ele tiver relatado, se ele tem lentificação na marcha, então, na hora que o paciente for entrar no nosso consultório, a gente já consegue ver isso. Se ele tem dificuldade para se levantar da cadeira, sentar na cadeira, subir, por exemplo, vou examinar ele na maca. Se subir naquela escadinha, ele já demonstra uma dificuldade, se ele já apresenta alguma questão em relação a isso. E aí, trouxe um outro caso. Uma coisa importante, você comentou também. Para uma avaliação de risco, se você tem 7 bilhões de pessoas no mundo, você tem 7 bilhões de riscos diferentes. Né? Sim. Não tem como padronizar tanto assim, sabe? Então vai muito do feeling do cardiologista mesmo. Por Sim. isso que é um parecer. Tá? E cirurgia também tem, sei lá, 10 mil tipos de cirurgia. Você tem que conhecer um pouco de cirurgia, de técnica anestésica, né, para você dar o seu parecer, se convém ou não convém. Aquele primeiro caso que você colocou, claro, é um caso fictício, né? Mas é um caso, por exemplo, que você teria que olhar, inclusive, se aquela hérnia é uma coisa que limita a qualidade de vida do paciente, ou se é uma hérnia assintomática. O cara, tipo assim, tá com o intestino dentro do saco escrotal, mas assim... Não tem necessidade de fazer uma abordagem. E o cara, tipo, tem um NIRA 3. Entendeu? Sim. Agora, se é uma hérnia que o cara fala assim, puxa, só que limita a minha qualidade de vida. E esse é um cara que provavelmente... Eu fiquei pensando no caso dele, né? Eu falei, cara, realmente, aí é um caso que eu ia escrever no parecer. Deixa esse paciente, cirurgião, deixa esse paciente... descansar um pouquinho. Que eu vou dar uma compensada nele, vou melhorar o IECA, vou otimizar a terapia, trabalhar com a glifosina, tudo que precisa. E aí a gente opera e faz o pós-operatório na UTI. Você vai falar disso, as recomendações do pós. Entendeu? Dos scores, eu achei importante colocar, tá? Nos meus laudos eu coloco pelo menos 2. Você usa pelo menos 2. Eu uso DEXC e DELI. Mas, assim, tá na lista diretiva que nenhum nunca mostrou superioridade em relação ao outro. Certo. Então, queria falar isso, que é extremamente avaliação individualizada mesmo. Lembrei que eu ia falar. Chega um cara de 30 anos de idade, saudável, aparentemente saudável, faz atividade física. Você vai fazer a pontuação, o score dá 0. Aí você vai escutar o cara dar um sopro aórtico. Aonde está o sopro aórtico nos seus scores aí? Não tem. E aí, o cara que está com sopro sistólico aórtico, você libera ele para uma cirurgia? Aí eu vou pedir pelo menos um exame complementar antes. Vai fazer um cardiograma, entendeu? Sim. Então, lembrar isso, o exame físico é fundamental. Colocar os scores eu acho importante, mas lembrar assim, que é a hora de você realmente ser médico ali na frente do paciente. Sim. Aí uma outra hipótese. Um paciente de 72 anos, tabagista ativo, 40 maços anos, sem diagnóstico de cardiopatia, com capacidade funcional baixa, sobe um lance de escada com dificuldade. Agendado para uma colicistectomia laparoscópica por litíase biliar. Não leiam isso ainda. Aí, eu não sou igual o Gabs, que tem as tecnologias de aparecer as coisas depois. Então, a gente está aqui diante de um paciente que ele está, por exemplo, ele tem, supostamente, ele não tem nenhuma cardiopatia, né? Então, digamos assim, até então, o paciente não tem nada excludente dele, né? Que chame muita atenção. A gente está diante de um procedimento que é de um risco intermediário, né? Então, aqui, provavelmente, e a gente está diante também de uma capacidade funcional baixa, que chama um pouco a atenção também. Então, nesse caso aqui, a gente precisaria de exames complementares. Vou falar um pouco mais à frente dos exames complementares, mas só para a gente começar
a pensar um pouquinho. Foi feito um eletrocardiograma nele e tem uma área eletricamente inativa em parede inferior. Então, levando em consideração esse resultado de exame, a gente já começa a pensar que esse paciente tem uma condição ali também, né? Então, ele provavelmente pontuaria lá, se a gente voltar ali na ferramenta de estratificação de risco, ele tem alguma história ali de alguma doença cardíaca, né? Então, por exemplo, a gente já estaria pontuando nisso. Considerando que é uma cirurgia de risco intermediário também, esse paciente já entraria como um risco intermediário do paciente também. Então, aqui entraria já no sentido de, esse paciente faz ou não faz esse procedimento? Eu acho que, assim, fica meio a critério ainda no caso, né, doutor? Assim, pelo que eu entendi. Você inventou esses casos? Você pediu para a inteligência artificial fazer? Não, Então, eu peguei eles de uma aula que eu assisti também, e aí eles comentaram, assim, pelo que eles comentaram é que ainda ficaria a critério de avaliar, justamente, assim, colocar na balança, não tem, digamos assim, uma indicação 100% certa, porque a gente está diante de um paciente que tem um risco intermediário ainda, assim. Agora eu entendi, você pegou de uma aula que justamente o tema da aula era risco, avaliação de risco, né? Realmente os dois casos que você trouxe dá bastante polêmica, dá bastante discussão. Provavelmente era para discutir, nesse caso aí, quer ver uma coisa? Essa colecistectomia é por quê? Porque o paciente teve um episódio de colecistite e nunca mais teve problema. Sim. Ou é um paciente que tem dor recorrente, que sente cheiro de feijão para começa a doer, começa a ter cólica biliar todo dia. Então, já é uma coisa que pesa, né? Uma coisa, esse paciente aí, esse é um caso que você não vai conseguir liberar na primeira consulta. Você vai ter que pedir exame complementar. Sim, com exame certeza. Complementar, óbvio, qual que é? Um assim que obrigatoriamente você vai ter que pedir nesse caso, qual que seria? No mínimo um eco. Perfeito. No mínimo. No mínimo Perfeito. Eu adorei sua resposta. Vamos ver a fração de ejeção dele, vamos ver se ele não tem uma valvopatia. Vamos ver se ele não tem uma parede cinética. Segunda coisa, se é por vídeo, obrigatoriamente é anestesia geral. Então, se eu fazer anestesia geral num paciente que é tabagista ativo, esse cara, será que ele não tem DPOC? Já vale telemetria. Tá? É um paciente que agora eu entendi, porque é caso para congresso. Mas é um caso assim, que esse caso ia exigir exame complementar. É que na verdade eu peguei de um podcast, e aí eles vêm trazendo assim vários casos e eles vão discutindo assim mesmo do que faria. E não deve ter dado consenso. E aí nesse caso eles não chegaram no consenso, a ideia era muito tipo, precisa avaliar. Tem bastante coisa para trabalhar nesse caso. Mas em princípio, teria que pedir o eco, teria que pedir uma espirometria. Seria provavelmente, que eu te falei, né? Se tem que ver o quanto que essa cirurgia é importante para esse paciente. Sim. Mas é um caso que provavelmente ia ser melhor você operar aberto do que por vídeo. Por quê? Porque vídeo é anestesia geral. Segundo, na hora que você faz o pneumoperitônio, você diminui o retorno da carga. Para um cara que é cardiopata, isso é ruim. Se você faz a cirurgia aberta, você pode meter uma hack nele. Entendeu? Sim. Aí aqui a gente tem outro caso. Um homem de 81 anos com uma estenose aórtica importante, área valvar de 0,8, gradiente médio 52 mg de mercúrio. Sintomático, com dispneia nos mínimos esforços. Ele é internado por conta de queda da própria altura com uma fratura de fêmur em avaliação de pré-operatório para uma cirurgia ortopédica de grande porte. Só caso de tijolo. Caso mais difícil. Qual a opinião de vocês? A cirurgia é bem importante também. As condições que ele tem. Aqui a gente já entra num tópico que já não é uma cirurgia tão eletiva, né? A gente tem uma necessidade de fazer essa correção, até mesmo porque a gente está falando de um paciente de 81 anos, então a gente tem um risco maior de, por exemplo, de uma fratura de fêmur, então tem infecção na jogada, tem, por exemplo, se esse paciente ficar muito internado por muito tempo, pode evoluir com delírio, pode evoluir com várias outras questões. Mas ele também está diante de uma
estenose aórtica importante. E aí o que a diretriz traz em relação a isso é que ele divide os tipos de procedimento entre eletivos ou até mesmo uma urgência ou emergência. E aí no que ele traz em relação a isso é que quando a gente está diante de uma eletiva, que é mais tranquilo, tecnicamente você adiar um pouquinho esse procedimento para você compensar o paciente e poder fazer esse procedimento. Agora, quando a gente está diante de uma urgência, já muda um pouco mais de figura a coisa. E só que aqui, no caso, a gente está diante de uma estenose aórtica importante. E aí, o que ele fala, né? Digamos assim, nesse caso, ele fala que o ideal seria, antes mesmo de você pensar em arrumar a fratura de fêmur, para ele suportar passar por esse processo, você precisa primeiro fazer um manejo dessa estenose aórtica. Então, provavelmente, ele teria que passar por algum procedimento previamente, né? Para poder compensar essa parte, ou até mesmo, por exemplo, fazer um balão para poder ajustar ali essa situação, até mesmo porque ele é sintomático, antes mesmo de você fazer o manejo da fratura de fêmur. E aí já faria, no caso, tudo na mesma internação, né? Então, você primeiro faz o procedimento da estenose e aí depois já faria a correção da fratura. E aí também entra no quesito aqui é uma cirurgia ortopédica de grande porte, mas tem técnicas de você fazer essa correção sem, digamos assim, de reduzir sangramento, de reduzir tempo cirúrgico. Então, vale também uma conversa com o cirurgião ortopédico para poder achar a melhor técnica para não sobrecarregar esse paciente, não colocar ele sobre um estresse tão grande. Esse caso que você colocou aí, é tragédia, tá? É um caso que ninguém quer, né? Se você não opera esse até mesmo dele, porque você vai condenar o paciente a ficar acamado. Se ele ficar acamado, entre aspas, ele morreu. Né? Vai ficar limitado. Fora a recuperação dele, assim, né? A recuperação é bem... Uma estenose aórtica importante, um gradiente relativamente alto, né? Também deveria fazer exames complementares, né? Sim. Que teria que ser internado, deveria ser muito estudado. O que eu vou falar agora é meramente palpite, tá? Porque um caso realmente que é ter que reunir, fazer uma junta de médicos, fazer um hard team, escutar a opinião de mais de uma pessoa. Esse é um caso bem difícil mesmo. Ia ter que ver a primeira coisa, como que esse paciente era antes. Se é um paciente que já era acamado, ou já tinha uma demência avançada, ou alguma coisa assim, talvez a resposta fosse não operar o fêmur, tá? Não operar o fêmur. Mas aí faria praticamente assim... Consolida viciado. Conservador, assim. Dando um palpite, assim, tá faltando bastante... bastante dado, só para discutir. Exame. Eu não sei também que ia ganhar bastante exame. Todo mundo sabe que eu sou contra o exame complementar, não é mínimo possível, mas tem casos que precisam. Talvez a melhor resposta para esse paciente fosse fazer um fixador externo. Seria uma cirurgia fazer a parte ortopédica em 2 tempos. Então você põe um fixador externo, que é uma cirurgia que não exige muito do coração, tá? Aí você iria para uma TAV, você não ter que entrar em circulação extracorpórea, não ter que abrir o peito do paciente. Aí você entraria com a TAV, mas aí também tem que ver se é elegível ou não para a TAV, mas esse caso tem uma horta tortuosa, qualquer coisa assim, se fosse elegível para a TAV. Depois da TAV, aí você faria a cirurgia ortopédica definitiva. Mas caso ultra complexo. Sim. Doutor, qual que é a via preferencial de entrada para a TAV? Nossa, que frio. Femoral. Tá consolidado na literatura. E tanto faz a perna, por exemplo? Cara, aí você olha na tomografia e vê qual lado que é menos tortuoso. Qual lado que o ângulo entre a ilíaca e a aorta abdominal é mais retilíneo e qual lado que é mais calibrosa. Alguns pacientes, vamos supor, o cara tem um aneurisma de aorta abdominal. Tem pouquíssimos casos que você não consegue operar por via femoral. Aí, nesses casos, você faz transapical. Quando eu fiz residência, essa resposta não existia ainda. Eu via meio a meio. Metade dos pacientes ia para apical, metade para transfemoral. Hoje está absolutamente estabelecido que a via de eleição, sempre que possível, é femoral. Então, continuando.
aqui a gente vai entrar nos exames complementares. A diretriz traz praticamente 5 principais exames, mas claro que extrapola muito mais além disso, né? Não quer dizer que são só esses, não quer dizer que é um checklist, que você tem que fazer todos esses exames para todos esses pacientes. Até porque o objetivo da diretriz no início era o quê? Trazer estratégias para a gente trazer o melhor desfecho usando reduzindo os custos, né? Então aqui, a gente vai ter o eletrocardiograma, que vai ser indicado se esse paciente tem, por exemplo, uma história, um exame físico sugestivo de alguma doença cardiovascular, se ele vai passar por algum procedimento de risco ou intermediário ou alto, ou também se esse paciente é risco de intermediário ou alto. Se esse paciente tem diabetes, obesidade ou uma idade maior que 40 anos. Outro exame que a gente pode lançar a mão também é o eco, que pode ser indicado em casos de ser conhecida ou suspeita, de uma doença valvar conhecida ou suspeita também, se esse paciente vai passar por transplante hepático, uma prótese valvar, tanto com sintomas quanto sem sintomas. E aí a gente tem alguns outros testes, né, que digamos assim são bem mais específicos, por exemplo, um prova funcional de isquemia com imagem. Então, se esse paciente tem uma baixa capacidade funcional e um risco intermediário ou alto, você pode usar esses testes para poder, digamos assim, colocar aquele paciente sob um pouco de estresse para ver se ele tem algum déficit, né, digamos assim. E tem também a cineangiocoronariografia, né, que vai ser utilizada em casos, por exemplo, de uma síndrome coronariana de alto risco ou até mesmo de uma isquemia extensa em prova funcional. E aí aqui é a avaliação, caso a caso. Você vai de acordo com a história do paciente, indicando os exames para poder fazer essa avaliação. Esse slide aí é bonito, viu? Se vocês quiserem tirar uma foto, fazer uma foto mental, esse slide aí, pra vocês saberem quanto pede os exames. Vou mandar depois os slides. E aí depois a diretriz traz a respeito de algumas doenças e procedimentos com alguns aspectos específicos dentro do perioperatório, né, desse digamos assim, desse espaço-tempo, né, que a gente está conversando aqui hoje. A primeira que ele traz em relação à insuficiência cardíaca. Quando a gente está diante de um paciente que tem uma insuficiência cardíaca, são praticamente 3 questões que a gente fica preocupado em relação a ele, né? Claro que são muitos assim, mas primeiro que a gente vai avaliar é a fração de ejeção ventricular. Então, pacientes que têm uma pior fração de ejeção, ele está relacionado a maior risco de ter digamos assim, um desfecho ruim. Então, por isso que é muito importante avaliar essa parte. Da mesma forma que peptídeo natriurético aumentado também vai estar relacionado com um pior desfecho e uma volemia. Então, esse paciente a gente tem que estar fazendo um monitoramento assim estrito do volume, porque ele não pode nem ficar hipervolêmico e nem hipovolêmico, né? Justamente para ele ficar compensado. E aí aqui ele traz especificamente um mapinha, né, para poder fazer um manejo de paciente que tem uma insuficiência cardíaca. Então, se você está diante de um paciente que tem uma IC conhecida, qual que vai ser a primeira etapa? Já vai pedir um ecocardiograma para poder determinar também, vai pedir um ecocardiograma e determinar também a classe de NIRA dele. Então, por exemplo, se é um NIRA 1 ou 2, primeiro a gente precisa, digamos assim, NIRA 1 ou 2 quer dizer que, né, lá na estratificação de risco da insuficiência cardíaca a gente não está diante de uma insuficiência tão assim catastrófica, né? Então a gente precisa avaliar, esse tratamento desse paciente está otimizado? Ele está compensado? Está tudo ok? Então esse paciente está liberado para operação. Se esse paciente não está com tratamento otimizado, é indicado você postergar esse procedimento por no mínimo 3 meses para poder otimizar esse paciente e aí depois você faz de novo toda a cadeia para ver se ele vai estar liberado ou não. Se a gente já tem uma classificação de NIRAN 3 ou 4, você vai fazer a mesma coisa. Tratamento está otimizado? Sim, está otimizado. Então aqui a gente vai ter que avaliar, justamente por ter uma classificação um pouco mais alta, um risco mais alto, a gente precisa ainda avaliar a questão de risco-benefício daquele procedimento para o paciente, justamente levando em consideração a doença de base. Então, tipo, o quão significante é esse procedimento para esse paciente? É algo que ele precisa disso para sobreviver?
Agora, se a gente está diante de um paciente que não está otimizado e ainda é alto risco, é claro que você vai postergar esse procedimento até a recompensação e otimizar esse tratamento. Além disso, aqui ele até traz que você vai manter, no caso, medicações de uso crônico. Aí eu vou falar um pouco mais para frente sobre medicações, mas aqui já dando um spoiler que se é uso crônico, você vai manter. E aí, se esse paciente não utiliza, agora não é a hora que você vai colocar, no caso, por exemplo, um beta-bloqueador para esse paciente, justamente num período menor que 7 dias antes da operação. Em relação à hipertensão, que é outra doença de base. Em relação à hipertensão, a hipertensão em si não é algo que, digamos assim, seja um grande problema. É mais o acometimento da hipertensão. Então, o que mais assusta aqui é lesão de órgão-alvo. Então, precisa fazer esse rastreio para ver se esse paciente tem alguma lesão de órgão-alvo. E, além da hipertensão, o que mais assusta, na verdade, é a hipotensão. Porque a hipotensão, a gente já começa a ter prejuízo, por exemplo, de fluxo sanguíneo cerebral, renal, e aí pode virar uma catástrofe. Então, nesse sentido, você precisa fazer um controle, um monitoramento durante o procedimento ferrenho daquela pressão, para justamente manter essas faixas, manter uma PAM adequada, né, para poder reduzir o risco e até mesmo possíveis acometimentos pós aquele procedimento. Levando isso em consideração, a diretriz fala que se um paciente é hipertenso, o único momento em que você vai, digamos assim, adiar um procedimento é se essa hipertensão dele está com uma PA sistólica maior do que 180 e uma PA diastólica maior que 110 mg de mercúrio, que é praticamente aquelas medidas que entraria como se fosse uma urgência, né, uma emergência hipertensiva. E aí depois ele traz, por exemplo, procedimentos de baixo risco, que aí no caso seria odontológicos, dermatológicos, endoscópicos e oftalmológicos, que são procedimentos que, digamos assim, são mais tranquilos, né? Então não tem tantos riscos atrelados, até mesmo porque não está passando por uma anestesia tão ferrenha, né? Nesse sentido, a gente é um pouco mais permissivo quando a gente está falando de procedimentos de baixo risco. Em relação a uma doença valvar, ele traz que dentro da doença valvar, as estenóticas, elas são mais graves que as regurgitantes. Então, se o paciente ele tem alguma estenose, seja lá mitral ou aórtica, o risco é muito maior, a chance de desenvolver de mortalidade é bem maior, justamente por isso que é indicado, por exemplo, se você está diante de uma estenose aórtica importante e é um procedimento que você não pode adiar, é recomendado que você faça uma intervenção primeiro da válvula para depois fazer o procedimento. E aí depois ele traz também em relação a transplante de órgãos sólidos. Aqui ele até traz outro mapa mental, que é quando você está diante, por exemplo, de um transplante renal. Você vai fazer anamnese, exame físico e avaliar primeiro os fatores de risco desse paciente. Então, dentro disso, a gente vai avaliar a idade, se ele é diabético, se ele tem história de doença cardiovascular. E aí, a partir disso, a gente vai entrar nenhum fator de risco, que aí, no caso, risco baixo, né, que aí não teria uma contraindicação. Risco intermediário, que aí no caso aqui já entraria uma classe 2A, que aí já entraria lá naquela questão dos exames complementares que foi comentado lá atrás. Então aqui nesse caso ele teria direito a fazer, por exemplo, uma prova funcional de isquemia com imagem. Agora se ele já tiver mais do que 2 fatores de risco, ele já tem um risco alto, e provavelmente aqui a gente já precisaria de um outro exame de imagem um pouco mais específico, que seria a cineangiocoronariografia. Além disso aqui, ele se beneficiaria também de dosagens de troponinas no pré-operatório. A gente vai falar um pouquinho mais para frente de biomarcadores no perioperatório. Aí aqui, ele traz algumas recomendações sobre o manejo de antihipertensivos no perioperatório, mas a gente vai falar disso um pouquinho no próximo slide. Além disso, ele traz algumas medidas para redução de risco cirúrgico. Então, aquele paciente vai passar por um procedimento cirúrgico. Tem algumas drogas que eles avaliaram se está relacionado com melhor desfecho ou não.
Então, falando um pouquinho sobre os beta-bloqueadores. Os beta-bloqueadores, eles trazem um pouquinho de medo justamente por conta que você pode provocar uma bradiarritmia no paciente ou até mesmo uma hipotensão. Então, o que eles indicam é que se o paciente faz o uso crônico de beta-bloqueador, o indicado é não suspender aquele medicamento justamente por conta de um efeito rebote. Então, se você suspender aquela medicação, ele pode, digamos assim, ficar pior sem a medicação do que ir para a cirurgia usando aquela medicação. Agora, se é um paciente que não faz uso crônico, ou até mesmo se você está pensando em, digamos assim, iniciar essa medicação, eles falam que o ideal seria que você suspenda essa medicação pelo menos 7 dias antes do procedimento. As estatinas têm toda aquela questão, né, do poder relacionado ao colesterol, né, que a gente fala sempre, e tem alguns estudos que trazem sobre o benefício do uso da estatina diante de um procedimento. Tem alguns estudos que mostram que a estatina ela reduz o risco cardiovascular. E aí, eles até trazem que se o paciente vai passar por por um procedimento vascular, eles trazem, eu achei isso até interessante, que seria indicado prescrever uma torva, 20 mg antes do procedimento, iniciar duas semanas antes do procedimento e manter até 30 dias após, que teria um melhor desfecho, digamos assim, uma melhor proteção. Agora, se é algum tipo de procedimento cirúrgico não vascular, não tem muito, digamos assim, necessidade de você entrar com uma estatina para esse paciente. Fala também sobre os antiplaquetários. E aí aqui a gente vai conversar um pouquinho sobre a monoterapia do AS. A monoterapia do AS, a gente tem que pensar em 2 momentos, tanto em prevenção primária quanto em prevenção secundária. Em prevenção primária, a gente está diante de um paciente que nunca teve um evento. Então, aqui a gente vai ter que colocar na balança o risco de sangramento desse paciente e o risco de ter formação de algum trombo, né? E aí aqui, um paciente que é prevenção primária, ele nunca teve um evento. Ele tem o risco de ter um evento, mas nunca teve um evento. Então, quando é prevenção primária, eles recomendam que você retire a medicação 7 dias antes do procedimento. Agora, se é uma prevenção secundária, na verdade, ele já teve. Então, ele tem tem um risco de ter. Então, nesse sentido, quando a gente está diante de uma secundária, eles falam que o ideal é que você mantenha o AS. Levando isso em consideração também, eles trazem que é importante você avaliar o tipo de procedimento. Por exemplo, esse paciente vai passar por uma neurocirurgia. Neurocirurgia, qualquer sangramento é catastrófico. Então, aqui, o risco de sangramento é muito maior quando a gente está falando de uma neurocirurgia, que a gente não quer que sangre. Então, eles falam que em procedimentos desse porte, o ideal talvez também seria suspender a medicação. Quando a gente fala de outros agregantes, né, como o clopidogrel, o ticagrelor e o prasugrel, eles trazem praticamente, digamos assim, a mesma ideia, né, o mesmo funcionamento, né, em relação ao uso crônico, né, então se o paciente faz o uso dessa medicação cronicamente, o ideal é manter, mas se não, eles já trazem uma nova, digamos assim, para você suspender clopidogrel e ticagrelor 7 dias antes e o prasugrel 5 dias antes. Em relação à anticoagulação, a gente vai entrar na mesma ideia de avaliar tanto o risco tromboembólico quanto de sangramento. E aí nisso trouxe até um esqueminha, por exemplo, com um paciente que usa varfarina. Então, um paciente que usa varfarina vai passar por uma cirurgia de emergência? Se sim, a primeira coisa que a gente precisa pensar é fazer uma reversão com efeito anticoagulante, antes mesmo da operação. Então, aqui, por exemplo, dependendo do período que você tem, antes de realizar a cirurgia, ele fala que você pode usar, por exemplo, vitamina K, no caso, né? Se você tem ali, digamos, um período, um prazo de algumas horas, né, antes de realizar esse procedimento. Agora, se não tem como esperar nada, ele já fala que o ideal é entrar com plasma, com fatores de coagulação e também com plasma congelado. Agora, se você não está diante de uma cirurgia de emergência, você
vai ter que ver se esse procedimento pode ser feito ou não na vigência desse anticoagulante. Pensando que se ele pode, primeiro a gente precisa checar o INR, né, para poder avaliar o procedimento. Justamente porque a varfarina é um dos medicamentos que a gente precisa ficar monitorizando essa característica dele. Agora, se não pode ser realizado na vigência dessa anticoagulação, a gente vai ter que determinar o risco de tromboembolismo. E aí aqui a gente vai, digamos assim, pegar todas aquelas estratificações de risco que já foram comentadas. Então, por exemplo, assim, para FA, paciente com FA, a gente vai usar aquele Chades-Vasque, paciente que, por exemplo, teve um AVC ou um AIT, né? Ou alguma doença valvar reumática, se teve algum tromboembolismo recente ou uma trombofilia grave, se tem alguma prótese valvar mecânica, esse paciente ele já tem um alto risco. Se ele tem alto risco, ele fala que tem que fazer uma ponte com heparina indicada, é praticamente uma substituição. Então você vai, digamos assim, retirar a varfarina, mas você vai colocar uma heparina para poder fazer esse suporte. Por que a heparina? Justamente pela forma de melhor manejo. É uma medicação que tem antídoto, é uma medicação que tem um tempo de vida menor, então você consegue fazer esse controle melhor. Agora, se é um risco, por exemplo, intermediário, né? Aqui entra o caso fica a critério, né, do médico que está conduzindo o caso, que você pode ter a ponte não indicada quanto a ponte indicada. E aí, se o paciente que é de baixo risco, você pode suspender a medicação sem a necessidade de fazer uma ponte com a heparina. Aí, em relação aos anticoagulantes diretos, eles trazem aqui, por exemplo, um esqueminha de dias. Então, por exemplo, assim, pensando que aqui é a data de cirurgia. Se a gente está diante, por exemplo, de um paciente que usa rivaroxabana ou apixabana, aqui a gente tem o risco de sangramento. Então, se ele tem alto risco de sangramento, a gente vai parar, digamos assim, 2 dias antes da operação e vai manter 1 dia após sem a medicação e depois retornar ao uso, né? Agora, por exemplo, se é um baixo risco de sangramento, digamos assim, que a gente pode ficar um menor tempo sem essa medicação. Então, a gente consegue, por exemplo, ficar só 1 dia anterior à operação e depois já retornar diretamente. E aí aqui tem também com a da bigatrana. Então, vai avaliar de acordo com o clearance, se é um clearance maior de 50 ou menor de 50. Por exemplo, se é um clearance menor de 50, que é, digamos assim, a situação em que a gente teria que ficar mais dias, né, sem o uso da medicação para poder fazer o nosso procedimento. Se o paciente tem uma prótese metálica na posição mitral, né? Se tiver uma metálica na posição aórtica, o RNI tem que ficar entre quanto e quanto? Nossa. Eu só achei que vocês não saberem, porque falou toda hora. Entre 2 e 3. Entre 2 e 3. É a meta, né? Uhum. Tem prótese metálica mecânica na posição aórtica, meta de RNI entre 2 e 3. Certo. Uhum. Sim, eu achei que vocês só não lembrou, mas do dia a dia. E na prótese metálica na posição mitral, entre 2,5 e 3,5. Imagina um paciente que tem uma prótese metálica na posição mitral, que o RNI tem que ser entre 2,5 e 3,5. Uhum. Ele não pode usar rivaroxabana, nem rivaroxabana. Sim. O paciente com prótese é obrigado a ser varfarina, né? Aham. E ele tem que fazer uma neurocirurgia ou uma cirurgia orbital, né? Aham. Como que ele faz? Eu não poderia fazer a ponte porque ele entraria com alto risco, não? Por conta dessa prótese. Tá, você vai fazer a ponte com a heparina. Heparina não fracionada? Fracionada. Acho que não fracionada. Não na diretriz tanto faz, né? Mas realmente assim, a não fracionada, ela é um pouquinho mais chata, porque você tem que colocar em bomba de infusão. Porque o Plexane, a de baixo peso, você faz 1 mg por quilo de 12 em 12 e está anticoagulado pleno. A não fracionada, para você anticoagulado pleno, tem que ser na bomba de infusão. E aí você tem que ficar medindo o TTPA de 6 em 6 horas. Tá? Mas tanto um quanto o outro, você está deixando que o paciente continue anticoagulado.
Se você suspender 1 ou 2 dias antes, tem chance de trombosar O vaso. Uhum. o disco parar de oscilar. Né? Então faz o disco parar de oscilar. Né? Uhum. E se você simplesmente deixa ele anticoagulado durante a cirurgia, reduz o sangramento. Uhum. E aí, como é que faz? Pensando numa cirurgia oftalmológica, acho que daria para fazer sem, não? Tipo assim, mantendo a medicação, porque o risco de sangramento é baixo, não? Ou não necessariamente? É tipo os 3 casos que você colocou no lado. Mas assim, normalmente esses casos não tem como operar. Não tem como. Você fala, mas o paciente tem glaucoma, vai ficar certo. Você fala, cara... Caramba. Eu tenho um tumor no cérebro. Cara... Nossa, traumático. É isso. É o duro que o cara já não tem muita sorte. Ele tem uma prótese valvar, ele vai tem um tumor. Mas esse é uma das coisas. Nos anos 80, o mundo fazia 80% de prótese mecânica e 20% de prótese biológica. Uhum. Aí o que aconteceu? Os estudos foram mostrando que os pacientes que ficavam anticoagulados morriam de outras coisas relacionadas à anticoagulação, por exemplo, HDA, por exemplo, AVC hemorrágico, ou, por exemplo, trauma, batia o carro, sangrar. Então, hoje, o mundo já faz assim, 10, 15% de prótese mecânica e 85% de prótese biológica. Uhum. Então, quando a gente está no ambulatório de cirurgia cardíaca, a gente tenta indicar a prótese biológica para todo mundo. Justamente para não dar esse BO. Tentar evitar esse tipo de problema. Porque assim, porque não sabe o que vai acontecer com o paciente nos próximos 20 ou 30 anos. Aí a diretriz traz também sobre a respeito de alguns biomarcadores e principalmente ele fala sobre os peptídeos natriuréticos e as troponinas cardíacas. Pensando nisso, a gente já vai começar a conversar tanto um pouco sobre pré-operatório quanto pós-operatório na monitorização desse paciente. Porque ele fala que a elevação de pré-operatória desses níveis, por exemplo, dos peptídeos, ela foi associada a um risco cardiovascular elevado, então 20 vezes maior, da chance de, por exemplo, ou ter algum evento ou até mesmo de ter uma mortalidade cardíaca, né? Dentro desse período menor que 43 dias da cirurgia. Então, se a gente tem essa elevação, ali naquele momento pós-operatório, a gente consegue fazer a monitorização desse paciente e até mesmo prever a mortalidade nos próximos dias subsequentes à cirurgia. Mas além deles trazerem isso, eles falam que não tem muito um ponto de corte para falar, se o peptídeo estiver acima de tal, quer dizer que a mortalidade vai estar, digamos assim, tantas vezes aumentado, não tem tanto um prognóstico bem definido em relação a isso. Então, eles têm a evidência de que se tem essa elevação, aumenta o risco, mas ainda não se sabe direito definir qual é o impacto disso, de fato, né, para poder tanto ter um prognóstico sobre esse risco, até mesmo uma forma de evitar. Em relação à troponina as cardíacas, todas as duas troponinas, elas apresentam uma boa acurácia para prever também eventos cardiovasculares combinados, tanto a 30 dias após a cirurgia, seja não cardíaca quanto não vasculares, né? Não só quando a gente está diante de um procedimento cardíaco. E aí ele fala de um infarto, digamos assim, no perioperatório. Então a chance de você ter um infarto miocárdio no pós-operatório, ele maioria das vezes, um processo, um acometimento assintomático. Então, por isso que a monitorização da troponina diária no pós-operatório desse paciente é importante. Então, é importante você fazer toda aquela, digamos assim, estratificação de risco para poder determinar esse paciente pós-operatório, ele vai precisar de uma vaga de CTI, ele pode ficar na enfermaria, ou ele pode, qual setor que ele pode fazer o procedimento, recuperar da anestesia e já receber alta. Então, por isso que a gente precisa ter isso em consideração, porque algumas das manifestações no pós-operatório vai ser assintomático. E aí, no caso desses pacientes que têm esse risco aumentado, você pode fazer uma monitorização com essa dosagem de troponina diária, justamente nos primeiros dias de pós-operatório, porque se você tem como se fosse uma definição do quarto
do quarto tipo de infarto, que eles falam que se você tem uma elevação de troponina associada a algum outro fator, que pode ser uma alteração, por exemplo, de um eletrocardiograma, pode ser uma alteração de algum exame físico, você já entra como se fosse um infarto. Então você já consegue fazer esse manejo, digamos assim, um pouco precoce. Mas em debate em relação a isso, não é tão bem utilizado, pelo que eu entendi, justamente digamos assim, justamente por ser, não sei se é a palavra, oneroso, tipo, é muito caro você ficar fazendo dosagem de troponina diária para esse paciente. Então, apesar de ver que tem, assim, um bom prognóstico, tem uma boa sensibilidade, não é tão usado justamente por conta dos custos. E foi isso que a diretriz trouxe e foi isso que eu consegui extrair para a gente trazer de conversa aqui hoje. É isso, não sei.